aprender como harmonizar esses vinhos. Bora lá? Bom, nós já aprendemos um pouquinho mais sobre o lugar aqui, sobre a história aqui da vinícola. Nós já aprendemos sobre o cultivo, sobre a poda das uvas. Mas é claro, né, que a gente também tem que aprender sobre o quê? Sobre a harmonização dos vinhos. É por isso que eu estou com o chefe Alexandre aqui, porque nada melhor do que ele, o mestre da gastronomia, que vai ensinar pra gente o que combinar com o quê. Porque eu vou falar uma coisa pra você, não é fácil, viu? Bom, gente, no que a gente apresentou para vocês, nós servimos 4 pratos e nesses 4 pratos a gente pôde presenciar 3 técnicas diferentes de harmonização, tá? Quando a gente fala de harmonização, é comum se fazer harmonização por associação de sabor, ou por extremos, ou por uso na receita. Então, nos pratos que nós tivemos a oportunidade de servir para vocês, tá? A gente fez essas 3 versões, tá? Aqui para os vinhos da casa, que nós servimos 4 rótulos, tá? Para o vinho rosé, nós indicamos o salmão, o molho de frutas vermelhas. Então quer dizer que naquele molho você não usou na receita? Esse aqui é por aproximação de sabor, perdão. Aproximação de sabor. Isso, então a gente tem as notas dos vinhos rosés que normalmente elas puxam para essas frutas vermelhas, um pouco de cereja, ameixa. Então, fazendo essa conexão, que eu falo, essa similaridade de sabor, a gente faz essa conexão do molho de frutas vermelhas com o salmão e o vinho rosé. Então, a gente pega essas características organolépticas primárias do vinho e tenta reproduzir junto com a comida, para ter essa harmonia dos sabores. É bacana, porque quem está em casa assistindo a gente, se quiser preparar algum prato que vai algum tipo de fruta, ela já sabe mais ou menos combinar com qual vinho, né? Claro, uma das dicas muito importantes, tá? Quando a gente fala de harmonização de comida salgada com vinho, tá? A gente está falando de um prato agridoce, no caso que esse é o nosso salmão, a comida ela nunca pode ser mais doce que o vinho. Boa. Então, quando a gente está falando de um vinho seco, essa é uma coisa que precisa de ter muita atenção, pois o vinho seco ele não é doce, então nós não podemos ter o sabor primário, o doce, na comida, senão ela engole o prato e você... Então, se o vinho for seco, a comida tem que ser um pouco mais salgada, é isso? É, se você estiver fazendo essa harmonização agridoce, tem que ter atenção para essa peculiaridade de que o vinho nunca pode ser menos doce que a comida. Boa. Então até isso vale dica para quem quiser servir um vinho seco com sobremesa. É um tipo de harmonização muito difícil de fazer, justamente por causa dessa característica. Agora vamos para o outro prato. Agora nós vamos para o nosso segundo prato. Dá uma olhada nesse risoto com burrata. Gente, vocês estão vendo aí, né? Tá uma delícia. Claro que a gente teve que provar. Mas eu já quero saber qual vinho que foi usado no risoto. Maravilha, tá? Para o nosso risoto, a gente partiu para a técnica de harmonização que eu acho a mais fácil, na minha opinião, que é por uso na receita. Então é comum, tá, que se use vinho branco no risoto. Então, nesse risoto que nós fazemos aqui, nós usamos o vinho Pinot Grigio, tá, da Casa Carnaciale. Então ele acaba tendo essas notas de sabores que ficam mais fáceis de harmonizar por nós estarmos introduzindo ele no preparo. Então fica tranquilo, né? A gente tem essa harmonização por uso na receita. Então o risoto que a gente decidiu tá servindo para vocês foi esse risoto que a gente chama de caprese. Então é um risoto que ele vai tomate seco, vai burrata e também vai um toquezinho de manjericão. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Por exemplo, o vinho, ele pode ser seco, semisseco, porque tem essas nuances também, não tem? Tem. O vinho ele tem essa diferenciação. Aqui na Vinícola Casa Carnaciale nós só trabalhamos com vinhos finos, tá? O que são os vinhos finos? São esses vinhos que são que eles preservam as características originais do vinho, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservante. Então a gente tem um produto muito mais polido, né? E mais original ao sabor do próprio terroir. Ou seja, você não vai errar de jeito nenhum ao fazer um risoto. É, exatamente. Para fazer risoto, tá, gente, é necessário que o vinho seja sempre seco, tá? Para cozinhar, tá? A não ser que seja sobremesa, a gente usa vinho sempre seco. Boa dica. Agora a gente vai então para o nosso terceiro prato. E agora nosso terceiro prato, que foi com a carne vermelha, que foi o filé mignon, que por sinal estava uma delícia. Ó, dá uma olhadinha, vê se não dá água na boca. Claro que dá, né?
Gente, essa harmonização, na minha opinião, tá, ela é a mais complexa. Por quê? Quando eu estava falando para vocês que existem 3 tipos diferentes de harmonização, essa que a gente apresentou para vocês, ela é a harmonização por extremos. Então, o que são os extremos? A gente tem açúcar, sal, ácido e amargo. Então, a gente faz essa brincadeira de sabores para tentar eles se complementarem. Então, a gente escolheu o filé mignon, tá, que é uma carne bovina. Normalmente, tá, a gente não costuma ver essa harmonização de espumante com carne vermelha. Mais difícil. Mais difícil. E por que a gente ousou em fazer dessa vez? A gente escolheu o filé mignon, que é uma carne bem neutra, apesar de ela ser bovina, mas é uma carne que peca em sabor. Então, pensando nessa harmonização por extremos, tá, a gente decidiu servir ele na manteiga de ervas. E qual que é a maior particularidade da manteiga de ervas com esse espumante? Esse espumante nosso, ele tem uma acidez muito pronunciada. Então, a gente tem um complemento de sabores quando a gente pega um prato que tem um excesso de gordura e uma outra bebida, enfim, uma guarnição, o que seja, que tem uma acidez elevada. Essa acidez, ela tem como uma função de limpar o paladar. Então a gente tem esses sabores complementares, tá? Então a gente tem o prato gorduroso e depois a gente tem o vinho para poder fazer a limpeza do paladar e harmonizar com o prato. E é por isso que é mais difícil, então. Exatamente. Essa particularidade de extremos é muito fácil de se perder. Então, ao exemplo, se eu tenho um vinho extremamente doce e eu quero harmonizar com um prato que seja amargo, eu preciso medir, ponderar essas duas para nenhuma se sobressair com a outra. Então, o doce engoliu o amargor ou o amargor sobressaiu o doce. Então, tem que estar realmente numa linha muito tênue. Nossa, mas agora a gente vai falar de um outro prato que eu acho que a maioria das pessoas gostam, que é o bacalhau. Dá uma olhada nesse bacalhau. Esse bacalhauzinho que vocês estão vendo neste momento, nós também provamos aqui na vinícola. É claro que você também pode provar. Só vem pra cá, não tem problema nenhum. Mas o chefe vai ensinar pra gente aqui como que é harmonizar a bebida com ele, né? O vinho com ele. Perfeito, tá. O bacalhau, ele é um dos clássicos aqui da casa, ele nunca sai do cardápio. E assim, é sabido, isso é uma coisa que é quase como um conhecimento geral que todo mundo tem, que vinho branco e bacalhau fazem uma combinação incrível. Então, tendo dito isso, a gente escolheu o Chardonnay da casa, que é o vinho mais emblemático nosso, tá? Que ele tem uma representação única do nosso terroir. Então, tendo dito isso, a gente escolheu esse peixe, tá? Que é um peixe de carne branca, o bacalhau. O nosso, ele é de salgado, então ele é um pouco mais delicado de sabor, não tem aquele sabor bem presente mesmo de bacalhau, tá? Então, a gente faz essa harmonização por proximidade de sabor também, tá? O nosso molho do bacalhau, ele é um molho muito especial, ele é um molho que vai anchova, então ele tem um toque de mar, sabe? Lembra muito o mar, ele é a base de tomate, cogumelos, alcaparras, azeitonas. Então, quando a gente junta esse molho, mais o bacalhau e o Chardonnay, que é o nosso Chardonnay muito aromático, fica uma combinação incrível. Combinação perfeita. Eu tenho certeza que você ficou com vontade de comer, né? Passa vontade não, vai pra vinícola. Gente, olha só, nós vamos pro intervalo rapidinho, não sai daí não, tá? Porque nós vamos falar ainda das acomodações que tem aqui na vinícola, que você pode ficar vários dias se quiser. Vamos falar também da gastronomia, que é de alto padrão, e é claro que